estaban hablando de Jesús para tú. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E o chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E o chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, ervas que de semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas e ervas, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja elas para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantes répteis de alma vivente, e foi as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves e as conforme as suas espécies. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai vós, e enchei as águas nos mares, e as árvores se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas e as feras da terra conforme a sua espécie, gado conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O macho e a fêmea os criou. E Deus abençoou-lhe, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
e que está sobre a face de toda a terra, e todo que árvore que há fruto, de árvore que dá semente, se vós não eram vós para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra que há ao vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o sexto dia. Assim os céus e a terra, todo o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E o abençoou o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar toda a terra, toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia tornava-se 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde havia ouro. E o ouro dessa terra era bom. Ali há o Bedelo, a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gio. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Hidekel. Este é o qual que vai para toda o oriente da Assíria. E o quarto rio era Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamara. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todos, gado e aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e o tomou uma das suas costelas, e o cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estão o homem e a mulher, e não se envergonhava. Louvado seja Deus. Este é o livro da criação, Gênesis, capítulo 1, onde Deus criou o ser humano, o homem Adão e a sua esposa. E todos nós que estamos hoje aqui, graças à onisciência, ao poder do verdadeiro Deus. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, que faz parte do Ministério de Nossa Força. Para ouvir essa outra mensagem, acesse nosso canal no YouTube, Jerusalém Celestial TV. Ative-se nas notificações, compartilhe, dê seu like, é importante. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Fique na paz.